O estudo da organização administrativa é essencial para compreender como o Estado estrutura suas atividades e realiza suas funções. A administração pública, no sentido subjetivo, corresponde ao conjunto de órgãos, agentes e entidades que executam as atividades administrativas. E esta organização pode ser analisada sob duas grandes perspectivas: a administração direta e a administração indireta. A administração direta é formada pelos órgãos que integram a estrutura central dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ela atua de modo centralizado, ou seja, o próprio ente político executa diretamente as atividades administrativas por meio dos seus ministérios, secretarias, autarquias internas e demais órgãos hierarquicamente subordinados. Nessa estrutura não há personalidade jurídica distinta, pois os órgãos fazem parte do mesmo ente e atuam como braços dessa pessoa política. A administração indireta, por sua vez, resulta da descentralização administrativa, que ocorre quando o Estado cria outras entidades, com personalidade jurídica própria, para desempenhar determinadas funções de interesse público. Essas entidades incluem as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. A descentralização pode ser territorial, quando se transfere competência para um ente geograficamente delimitado, ou pode ser funcional, também chamada de técnica, quando uma entidade especializada recebe a atribuição para desempenhar atividades com maior autonomia técnica, administrativa e financeira. O objetivo da descentralização é tornar a prestação do serviço público mais eficiente, aproximando a administração dos cidadãos ou tornando mais ágil a execução de tarefas específicas. A centralização, por outro lado, ocorre quando o próprio ente político executa diretamente as funções sem transferência para outras pessoas jurídicas. Já a descentralização pressupõe a criação de outra pessoa jurídica ou a delegação de serviços a particulares mediante concessão, permissão ou autorização, mecanismos muito utilizados, por exemplo, na prestação de serviços de energia, transporte ou saneamento básico. A desconcentração é diferente da descentralização. Enquanto a descentralização envolve transferência de competências para outra pessoa jurídica, a desconcentração ocorre dentro da mesma pessoa administrativa, criando-se novos órgãos para distribuir tarefas internamente. Ela é típica da administração direta. Quando o Estado cria um ministério, uma secretaria ou uma diretoria para organizar internamente as tarefas, há desconcentração. Esse processo visa racionalizar o funcionamento estatal e permitir a especialização das atividades, reduzindo sobrecarga e aumentando a eficiência. A administração pública deve observar princípios expressos e implícitos que orientam sua atuação. Os princípios expressos estão previstos no artigo 37 da Constituição e incluem legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A legalidade impõe que o administrador só pode fazer o que a lei autoriza. A impessoalidade impede favorecimentos e garante que a atuação seja direcionada ao interesse público. A moralidade exige conduta ética. A publicidade assegura transparência e acesso à informação. E a eficiência busca o melhor desempenho possível na prestação de serviços. Além desses, há princípios implícitos reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência, como o princípio da motivação, que obriga a administração a justificar seus atos, o princípio da razoabilidade, que exige adequação entre meios e fins, e o princípio da proporcionalidade, que impede excessos na ação administrativa. Outros princípios importantes são o da continuidade do serviço público, o da autotutela, que autoriza a administração a rever seus próprios atos, e o da supremacia e indisponibilidade do interesse público, que fundamentam a atuação estatal e justificam prerrogativas especiais. No tocante aos órgãos públicos, eles são unidades de atuação dentro da estrutura administrativa, sem personalidade jurídica própria, criados para desempenhar funções específicas. São centros de competência que realizam atividades administrativas por meio de seus agentes. Embora não tenham personalidade jurídica, podem atuar em nome da pessoa política que integram. Os órgãos se classificam quanto à estrutura, posição hierárquica e função. Podem ser órgãos independentes, como os chefes dos poderes, órgãos autônomos, como ministérios e secretarias estaduais, órgãos superiores, como diretorias e departamentos, e órgãos subalternos, como seções e setores internos.
Os órgãos existem para distribuir tarefas e especializar funções dentro da administração direta e também dentro de entidades da administração indireta. Eles são essenciais para garantir hierarquia, autoridade, coordenação e execução das políticas públicas. Sua atuação sempre depende de seus agentes, pois não têm vontade própria. Assim, a teoria do órgão, também chamada teoria da imputação volitiva, explica que os atos praticados pelos agentes são imputados ao órgão e, consequentemente, ao ente estatal. A organização administrativa, a desconcentração, os princípios e os órgãos públicos formam a base estrutural do direito administrativo e orientam toda a atuação do Estado na gestão de serviços, bens e interesses coletivos. Compreender essas noções é fundamental para qualquer carreira pública e para a interpretação adequada do funcionamento do setor público. Os agentes públicos constituem todas as pessoas físicas que, de alguma forma, desempenham uma função pública, seja de modo permanente, temporário, remunerado ou gratuito. Eles representam a manifestação humana do Estado, sendo indispensáveis para que a máquina pública funcione. A classificação mais aceita distingue agentes políticos, servidores públicos, empregados públicos, temporários e particulares em colaboração com o poder público. Os agentes políticos ocupam os cargos mais altos da estrutura estatal, como chefes do Poder Executivo, ministros, secretários, parlamentares e magistrados, responsáveis por formulação de políticas públicas e decisões de alta relevância. Os servidores públicos ocupam cargos efetivos ou comissionados e se submetem a regime estatutário. Já os empregados públicos atuam sobre o regime da consolidação das leis do trabalho. Os agentes temporários são contratados por necessidade excepcional e interesse público com vínculo precário. Por fim, particulares em colaboração incluem jurados, mesários eleitorais, concessionários e permissionários que, mesmo sem vínculo direto, desempenham funções públicas delegadas. A atuação dos agentes públicos se desenvolve por meio dos poderes administrativos, que não são privilégios pessoais, mas instrumentos jurídicos conferidos ao Estado para atingir o interesse público. O poder hierárquico organiza a administração interna, permitindo distribuir funções, ordenar tarefas e revisar atos. O poder disciplinar possibilita a aplicação de sanções a servidores e a particulares que possuem vínculo especial com a administração. O poder de polícia impõe restrições e condicionamentos ao exercício de direitos individuais em benefício da coletividade, como fiscalização sanitária, ambiental e de trânsito. Já o poder regulamentar permite ao chefe do executivo editar decretos e regulamentos para detalhar leis, garantindo sua fiel execução. Todos esses poderes devem estar alinhados aos princípios constitucionais, especialmente legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. O ato administrativo é a manifestação unilateral da administração que produz efeitos jurídicos com o objetivo de atender ao interesse público. Ele se estrutura em 5 elementos clássicos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A ausência ou vício em qualquer desses elementos pode gerar anulação ou revogação. Os atos administrativos possuem atributos especiais que garantem sua eficácia e supremacia, como presunção de legitimidade, autoexecutoriedade e imperatividade. Podem ser gerais ou individuais, vinculados ou discricionários, e sua validade exige observância estrita dos princípios administrativos. A administração possui autotutela, podendo anular atos ilegais ou revogados quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos. A licitação é o procedimento administrativo destinado a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, garantindo igualdade entre os concorrentes e promovendo transparência. Os contratos administrativos são ajustes firmados entre o Estado e particulares, para execução de obras, prestação de serviços, compras ou outras atividades de interesse público. Esses contratos possuem cláusulas especiais, como alteração unilateral, penalidades e rescisão administrativa, decorrentes da supremacia do interesse público. A contratação pública deve observar normas, ritos, publicação de editais, critérios de julgamento e direitos dos licitantes. A Lei nº 14.133/2021, novo marco legal das licitações e contratos administrativos, substitui o regime anterior e introduz um modelo mais moderno, voltado à governança, à eficiência e ao planejamento. A nova lei enfatiza a gestão de riscos, a transparência ampliada, o diálogo competitivo, o uso de recursos tecnológicos e o fortalecimento das fases preparatórias.
Os critérios de julgamento incluem melhor preço, maior desconto, melhor técnica, melhor conteúdo artístico, maior retorno econômico e técnica e preço. Os contratos passam a exigir maior controle de execução, fiscalização mais qualificada e mecanismos de responsabilização das partes. A lei também institui ferramentas como o Portal Nacional de Contratações Públicas, centralizando a publicidade dos atos e garantindo maior uniformidade ao processo licitatório. A improbidade administrativa, regida pela Lei nº 8.429/1992, objetiva combater práticas desonestas e garantir integridade na gestão pública. Ela prevê sanções para agentes e terceiros que dolosamente causem enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou atentado aos princípios da administração pública. Após mudanças legislativas, a lei passou a exigir dolo para a configuração da improbidade, exceto em casos de lesão ao erário por culpa grave em situações específicas. As penalidades incluem perda de função pública, suspensão de direitos políticos, ressarcimento ao erário, multa civil e proibição de contratar com poder público. Essa legislação é fundamental para a proteção do patrimônio público e para a responsabilização daqueles que abusam da função administrativa. A compreensão integrada desses temas agentes públicos, poderes administrativos, ato administrativo, licitações e contratos, a Lei nº 14.133/2021 e a improbidade administrativa, constitui a base essencial para quem deseja ingressar em carreiras de Estado. Esses elementos mostram como o poder público se estrutura, funciona, contrata e se responsabiliza, evidenciando o compromisso constitucional com a legalidade, a transparência e a supremacia do interesse público. A transparência no setor público é um dos pilares fundamentais do Estado democrático de direito, pois garante à sociedade o direito de conhecer, fiscalizar e avaliar as ações governamentais. Esse princípio se torna efetivo através de mecanismos que permitem ao cidadão acompanhar a aplicação de recursos, a execução de políticas públicas e o funcionamento das instituições. No Brasil, esse modelo ganhou forma jurídica mais robusta com a Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, que regulamenta o direito constitucional de acesso aos dados públicos. A lei estabelece que toda informação produzida, gerida ou custodiada pelo Estado é, por natureza, pública, salvo aquelas protegidas por sigilo em razão de segurança nacional, investigações em andamento ou informações pessoais que possam violar a intimidade do cidadão. A Lei de Acesso à Informação determina que os órgãos e entidades públicas devem adotar medidas proativas para disponibilizar informações independentemente de solicitação, como despesas, contratos, licitações, estrutura organizacional, salários, diárias, estatísticas e relatórios. Essa divulgação espontânea é chamada de transparência ativa. Já a transparência passiva ocorre quando o cidadão solicita uma informação específica e o órgão tem o dever de fornecer resposta rápida, clara e completa. Para isso, foi estabelecida a criação dos serviços de informação ao cidadão, que recebem pedidos, orientam o público e garantem o atendimento dentro dos prazos legais. A negativa de acesso deve ser sempre justificada e o cidadão possui mecanismos de recurso caso considere a resposta insatisfatória. A lei também reforça o dever de gestão documental e preservação de arquivos, pois o acesso à informação só é possível quando os documentos são bem organizados, classificados e mantidos de forma adequada. A administração pública deve seguir critérios objetivos de classificação de sigilo, observando prazos legais e revisões periódicas. Todas essas regras visam transformar a transparência em hábito institucional, fortalecendo a cultura de governo aberto e o controle social, além de funcionar como ferramenta essencial de prevenção à corrupção, pois expõe a gestão pública ao escrutínio constante da sociedade. No entanto, a produção e a circulação intensa de informações no ambiente digital tornaram necessária a criação de mecanismos legais para proteger os dados pessoais dos cidadãos. Foi nesse contexto que surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018, que regula o tratamento de informações que identifiquem ou possam identificar uma pessoa física. A LGPD estabelece princípios como finalidade, adequação, necessidade, segurança, prevenção e responsabilização,
que devem ser observados sempre que o poder público, empresas privadas ou organizações do terceiro setor coletarem, armazenarem, compartilharem ou processarem dados pessoais. No setor público, a LGPD exige que o tratamento de dados esteja sempre amparado por uma base legal como execução de políticas públicas, cumprimento de obrigação legal, proteção da vida, tutela da saúde ou pesquisa. A administração deve justificar a necessidade de cada dado solicitado, assegurando que apenas o mínimo necessário seja coletado. A lei protege dados pessoais comuns e também prevê cuidados especiais com dados sensíveis, como informações sobre origem racial, opinião política, religião, saúde, genética ou vida sexual. Essas informações exigem mecanismos reforçados de segurança e podem ser utilizadas apenas em situações estritamente justificadas. A LGPD também estabelece deveres ao Estado quanto à transparência no tratamento de dados pessoais. O cidadão tem direito de saber quais informações suas estão em poder de um órgão público, para que finalidades são utilizadas, com quem são compartilhadas e por quanto tempo serão armazenadas. Além disso, ele pode solicitar correção, atualização e até anonimização de informações, quando possível. A lei exige que cada instituição pública tenha um encarregado de dados, conhecido como DPO, responsável por orientar a instituição, atender cidadãos e interagir com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A implantação da LGPD no setor público reforça a necessidade de segurança da informação, exigindo mecanismos de proteção contra acessos indevidos, vazamentos e uso abusivo de dados. Isso inclui políticas de segurança, criptografia, controle de acessos, monitoramento de sistemas e capacitação de servidores. A responsabilização do Estado se dá quando houver falha comprovada no tratamento de dados, e os órgãos públicos podem ser obrigados a reparar danos decorrentes de vazamentos ou uso inadequado de dados. A integração entre a Lei de Acesso à Informação e a LGPD exige equilíbrio. Enquanto a primeira garante a transparência, a segunda protege a privacidade. A administração precisa conciliar esses princípios, garantindo divulgação ampla de informações de interesse coletivo, mas preservando informações pessoais que, se expostas, possam prejudicar o cidadão. O desafio contemporâneo consiste em criar uma cultura institucional que valorize tanto a abertura dos dados quanto o respeito aos direitos fundamentais relacionados à intimidade, à privacidade e à proteção de dados pessoais. Essas normas transformaram profundamente a relação entre Estado e sociedade, elevando os padrões de governança, transparência e responsabilidade pública. Com a evolução digital, compreender e aplicar corretamente a Lei de Acesso à Informação e a LGPD tornou-se indispensável para o exercício profissional no serviço público, especialmente em carreiras ligadas ao controle institucional, à segurança legislativa e à atividade administrativa.